Olá, bom dia, 9h38. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, começa agora com os principais destaques desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Estamos ao vivo, direto de São Paulo, e por isso em nosso telão você acompanha imagens da capital paulista, manhã de sol, sem previsão de chuva e termômetros despencaram. Logo cedo fez 11 graus e o friozinho vai continuar nos próximos dias. A máxima não passa dos 19 graus. Entre os assuntos desta edição, você vai ver que a igreja ganha 7 novos beatos. Tem ainda a história de uma italiana com mais de 100 anos que ainda continua trabalhando. Tem ainda outros destaques da previsão do tempo e as manchetes internacionais. A família salesiana do Brasil vive um momento especial de visita canônica. Os membros dos conselheiros da ordem chegaram a São Paulo na última sexta-feira para a visita que acontece a cada 6 anos, com o objetivo de escutar cada missionário sobre suas dificuldades e também sobre as realizações. O Conselho Geral dos Salesianos, com sede em Roma, tem a função de coordenar as províncias dos missionários em 25 países, nos 5 continentes, e é composto por 4 membros, entre eles o padre Jojo Matiu, que é superior geral da congregação. A expectativa dos missionários saletinos é que este momento seja de renovação do carisma da congregação e a reconciliação. De São Paulo, os conselheiros seguem em visita às outras frentes missionárias da congregação até o dia 17 de novembro, quando encerram as atividades com o encontro do Conselho Provincial do Brasil e o Conselho Geral em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar liminar que autorizava enfermeiros em procedimento de aborto legal, e a comissão da Câmara aprovou validade permanente de laudo para diagnóstico de fibromialgia. O Francisco Coelho tem os detalhes. Por maioria de votos, a Suprema Corte derrubou a decisão liminar que autorizava a realização de abortos por enfermeiros. Pela legislação atual, apenas o médico pode fazer o procedimento nos casos autorizados pela lei brasileira. A liminar tinha sido concedida pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, na quinta-feira, um dia antes da aposentadoria dele do STF. O caso foi levado para o plenário virtual e recebeu os votos contrários de Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Nós vemos aqui uma clara intenção de inverter o que é a essência da enfermagem, que é o cuidado com a vida. A enfermagem, inclusive, teve a origem naquelas parteiras, né? A origem da profissão vem justamente de trazer as crianças à vida e não levá-las à morte. E, infelizmente, essa ação estava tentando fazer com que enfermeiros e técnicos de enfermagem passassem a praticar esses atos de homicídio intrauterino contra essas crianças. Mas, graças a Deus, durante a madrugada, o STF derrubou essa liminar e voltamos à normalidade, que é a letra da lei, onde o Código Penal diz que apenas o médico não será punível nos casos em que se realize um aborto naquelas hipóteses previstas na lei. É isso, e mudando de assunto, vai para o Senado o projeto de lei que torna permanente a validade do laudo médico do diagnóstico de fibromialgia. O novo documento só deverá ser feito caso haja alteração no estado de saúde do paciente. A mudança na lei tem como objetivo evitar o desgaste do paciente com a realização de exames periódicos. A gente lembra que o diagnóstico de fibromialgia é clínico. Por isso, não há exames complementares que confirmem ou excluam a existência. A doença é uma condição crônica que provoca dores nas articulações, distúrbios no sono e ansiedade. Cerca de 3% da população brasileira tem fibromialgia, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. De Brasília, nós vamos a Roma, porque diante de 70 mil pessoas, o Papa Leão XIV canonizou 7 novos beatos neste domingo e, na oração do Ângelus, reforçou seu pedido
pelo fim dos conflitos. As informações com Danúbia Gleiser. De fato, Sidney, a Praça de São Pedro e seus arredores foram tomados de peregrinos. Como você disse, mais de 70 mil pessoas participaram da missa de canonização. Estiveram presentes autoridades religiosas e políticas, como os presidentes da República Italiana e do Líbano. Na sacada da Basílica de São Pedro, as estampas mostravam ao mundo os rostos de Inácio Maloyan, bispo armênio católico de Mardim, Pedro Torotti, leigo e catequista de Papua Nova Guiné, José Gregório Hernandes e Bartolo Longo. E também Vicenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona, Maria del Monte Carmelo, fundadora da Congregação das Servas de Jesus, Maria Troncati, religiosa da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. E as relíquias de cada um foram expostas na celebração. A fé foi o centro da homilia em que recordou a pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Explicou que esta interrogação nos revela o que é mais precioso aos olhos do Senhor, a fé, ou seja, o vínculo de amor entre Deus e o ser humano. Acrescentou que uma terra sem fé seria povoada por filhos que vivem sem pai, por criaturas sem salvação. E por isso ressaltou a importância da oração. Para o Papa, duas tentações põem à prova a nossa fé. A primeira ganha força a partir do escândalo do mal, levando-nos a pensar que Deus não ouve o clamor dos oprimidos, nem tem piedade do sofrimento dos inocentes. A segunda é a pretensão de que Deus deve agir como nós desejamos. A oração cede então lugar a uma ordem dirigida a Deus, para lhe ensinar o modo de ser justo e eficaz. E ao citar os novos santos, disse que estes não são heróis, nem pessoas que defendem e lutam por um ideal qualquer, mas homens e mulheres autênticos na fé. La loro intercessione ci assista nelle prove e il loro esempio. Que a sua intercessão nos assista nas provações e o seu exemplo nos inspire na comum vocação à santidade. Ao final da celebração, o Papa Leão XIV rezou o Ângelus e confiou à intercessão da Virgem Maria e dos novos santos a contínua oração pela paz na Terra Santa, na Ucrânia e em outros países em guerra. Ele também manifestou preocupação com Mianmar, de onde chegam notícias de contínuos confrontos armados e bombardeios aéreos. Rinnovo il mio accorato appello. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. A sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, acolheu neste fim de semana 3 eventos importantes. Os encontros contribuem para a propagação do Evangelho a diversos públicos. As informações com Juana Cruz. Este foi um final de semana bem movimentado aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. No Rincão do Meu Senhor aconteceu a Festa das Tendas. No Auditório São Paulo, a Conferência Jovem. E já no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, o encontro do Movimento Sacerdotal Mariano. E para falar dessa festa de evangelização, ao meu lado se encontra o Paulo César, responsável pelos eventos. Paulo, como você avalia os eventos deste final de semana na Chácara de Santa Cruz? Todos esses eventos, como você disse, essa festa da evangelização, é um movimento que movimenta mesmo de fato toda a chácara, né? Então nós estamos com esses diversos eventos e nós trazemos eventos distintos para jovens, do movimento sacerdotal mariano e da Festa das Tendas, que é com a comunidade Aliança de Misericórdia, que está celebrando 25 anos aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Então é um movimento muito forte de várias expressões da evangelização. Isso é a igreja, a Canção Nova é a igreja, ela abre as portas para que a evangelização aconteça de acordo com a doutrina e a fé da Igreja Católica. Quando nós promovemos a evangelização, ainda mais desse porte, né, com diversas frentes, diversas vertentes de evangelização, isso é uma alegria para nós, né? Eu acredito muito que o nosso Pai Fundador no céu, nessa hora, vibra conosco, dizendo, né, aguenta firme, meus filhos, para que nós pudéssemos então seguir em frente e fazer acontecer tudo isso, embora exigente, desafiante, mas com muita alegria e sorriso no rosto. Obrigada, Paulo. De Cachoeira Paulista, Juana Cruz para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Após o intervalo, frente fria derruba temperaturas em São Paulo. E a história da Dona Ana, que com mais de 100 anos inspira muita gente. Não saia daí que a gente volta em instantes.
Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta para falar do Pix. Em vigor desde o início deste mês, o botão de contestação do Pix, criado pelo Banco Central, permite que o usuário acione imediatamente o banco em casos de fraudes e golpes. A Natália Cassiano tem mais informações. Exatamente, essa ferramenta será feita de forma totalmente digital. É importante ressaltar que essa funcionalidade não vale para os casos de erro ou arrependimento. Eu conversei com a pesquisadora de infraestruturas públicas e digitais do IDEC, Viviane Fernandes. Vamos acompanhar. Esse botão facilitou, porque antes era necessário entrar em contato com a instituição financeira e se perdia muito tempo, né, nessa busca pelo atendimento. Agora vai ser possível o próprio consumidor dar início ao registro e a devolução, caso existam ainda valores nas contas desses fraudadores. Esse é um ponto importante, porque em muitos casos não há devolução, mesmo em casos de fraudes, não há devolução do valor, porque não existe mais dinheiro na conta dos fraudadores a serem devolvidos ao consumidor. Uma massa de ar polar traz frio às regiões sul e sudeste do país. Confira como fica o tempo nesta segunda-feira. No sul, tempo firme em boa parte dos estados, com exceção do litoral catarinense e do Paraná, onde podem ocorrer chuvas isoladas de moderada a forte intensidade. No sudeste, pode ter pancadas de chuva no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. No Rio de Janeiro e no litoral paulista, pode chover a qualquer hora. No interior de São Paulo e no sudoeste mineiro, tempo firme. No centro-oeste, a instabilidade atua no Mato Grosso, norte de Goiás e no Distrito Federal. Nessas áreas, as chuvas persistem durante o dia e pode haver temporais. Mas no sul de Mato Grosso, de Goiás e em Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme. No norte do país, pode ter chuva forte, com risco de temporais sobre o Tocantins, assim como no Amazonas, Rondônia e sul do Pará. E no Nordeste, tem alerta de chuva forte para a Bahia, sobretudo no litoral. E pode chover no interior do Maranhão e do Piauí. Já na costa leste, há possibilidade de chuva fraca e isolada. Pois é, quem mora aqui na capital paulista viu o tempo amanhecer gelado agora pela manhã. E a previsão de frio é para os próximos dias, segundo alerta da Defesa Civil. A repórter Aline Mércio fala deste assunto e também sobre a virada odontológica que acontece aqui na cidade de São Paulo. Pois é, Sidney, de acordo com o alerta da Defesa Civil, nos próximos dias a queda na temperatura será acentuada em diversas regiões de São Paulo, diante da passagem da frente fria pelo estado. Só na cidade de Campos do Jordão, hoje, as temperaturas devem chegar aos 7 graus. E diante das baixas temperaturas, a Defesa Civil colocou em funcionamento o Abrigo Solidário, que oferece locais para descanso à noite com alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado a pessoas em situação de rua. A expectativa é de que o local siga em funcionamento até quarta-feira, dia 22, na estação do metrô Pedro II. Só neste domingo foram 95 pessoas atendidas no local. E outro assunto é que a Prefeitura de São Paulo promove de hoje até sexta-feira a virada odontológica. Serão diversas iniciativas voltadas para a prevenção e avaliação da saúde bucal em mais de 400 unidades básicas de saúde. Quem quiser aproveitar pode participar. É com você, Sidney. Obrigado, Aline. Roubo de joias no Museu do Louvre e novos ataques israelenses na faixa de Gaza são alguns dos destaques da imprensa internacional. Na França, o Museu do Louvre permanece fechado nesta segunda-feira após o roubo de joias da coroa francesa que ganhou noticiário pelo mundo. Entre os itens furtados estão objetos que pertenceram à imperatriz francesa Eugênia, à rainha Maria Amélia, à rainha Hortência, além de peças em esmeralda da imperatriz Maria Luísa.
Os ladrões invadiram o Louvre no domingo usando um guindaste e fugiram em motocicletas, segundo informações de autoridades do país. O roubo trouxe à tona questões sobre segurança do museu, mundialmente famoso. O exército de Israel fez ataques aéreos a um bairro de Gaza após a morte de 2 de seus soldados e afirmou que já retomou o cessar-fogo neste domingo. Israel diz que atingiu alvos do Hamas e atiradores num depósito de armas após o lançamento de um míssil contra suas tropas. Líderes do Hamas afirmam que o grupo não está envolvido em violações de trégua. Segundo informações do lado palestino, 26 pessoas perderam a vida, mesmo neste momento de trégua. O presidente americano Donald Trump disse que o cessar-fogo segue em vigor. E a Amazon afirmou que sua unidade de serviço de nuvem sofreu interrupção de serviços nesta segunda-feira, o que desencadeou a suspensão do funcionamento de vários sites e aplicativos ao redor do mundo. A Amazon.com, a Prime Video e a Alexa enfrentam problemas. E agora você vai conhecer uma história que serve de inspiração para muita gente. Uma senhora, no auge de seus 100 anos, considerada a atendente mais idosa da Itália, nem pensa em parar de trabalhar. Acompanhe. Imagine aquele cafezinho expresso tirado de uma legítima cafeteira italiana. E se o cafezinho for servido pela vovó barista mais longeva da Itália? Essa é Dona Ana, 100 anos de idade e mais de 80 trabalhando no mesmo ramo. A rotina dela vai das 7 da manhã às 6 da tarde, tomando conta de um bar em Nebiú, no norte da Itália. Assim que terminei a faculdade, fui imediatamente trabalhar com os meus tios, que tinham restaurantes em Gênova. Então, comecei a trabalhar lá, aos 18 anos, e sempre fiz esse trabalho. O ponto dela atrai fãs e turistas que souberam da história da nona que esbanja vigor, sorriso cativante e muita simplicidade. Aqui é um pouco uma família, não parece um bar. É um ponto de encontro. E eu estou sempre disponível a todos. Em 16 de novembro, ela completa 101 anos e nem sonha em parar de trabalhar. Seu segredo para a longevidade? Uma vida em movimento, bom humor e uma limonada com gás que aprecia todos os dias. E assim, na calmaria do vilarejo italiano, Dona Ana segue o curso da vida até o dia em que Deus lhe chamar. E amanhã, dia 21 de outubro, a comunidade Canção Nova aqui de São Paulo vai realizar o chá beneficente. O evento será no Santuário Nossa Senhora da Salete, que fica na rua Dr. Zuquim, 1720, no Alto de Santana, zona norte da cidade. Será uma tarde de confraternização em favor da construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib. Você pode adquirir os ingressos na Casa de Missão, que fica na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Também na loja Canção Nova, que fica na Rua Domingos de Moraes, 348, loja 10, na Vila Mariana. Ou também pelo simpla.com. Reveja esta edição em instantes no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Acesse o nosso site e acompanhe o Canção Nova Notícias às 6:45 da noite. Obrigado por ficar conosco e a gente encerra com imagens da Praça São Pedro, no Vaticano. Bom começo de semana e até amanhã.